Olá, queridos gestores, olá, queridos professores, educadores da educação infantil. Hoje nós temos aqui um momento muito especial. Nós, da equipe pedagógica aqui da educação infantil, nós participamos de um curso de aprofundamento, formação no contexto da escola, o papel da documentação pedagógica, promovido pela Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, em parceria com Regio Children, diretamente da Itália. Nós tivemos esse prazer de participar de uma formação tão profunda. E aí, hoje, nós temos um encontro que faz parte do programa de formação continuada da SEDUC e destinado a toda a equipe da educação infantil da rede municipal. E o nosso objetivo é aprimorar a nossa prática pedagógica, desenvolvida nas instituições, visando essa reflexão metodológica, potencializando o ensino e o aprender na primeira infância. E eu vou convidar aqui a nossa coordenadora pedagógica, Érica Trombini, que ela fará as apresentações dos nossos convidados que terão um bate-papo conosco. Olá, Érica. Olá, equipe da educação infantil, cumprimento os gestores, os professores, os educadores, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, minha companheira Nereida, a nossa diretora Eliette, a nossa secretária Gleicione. E é com muita alegria que este grande momento chegou para a nossa rede municipal. Nós estamos preparando com muito carinho este repasse de um curso que a equipe pedagógica da Secretaria de Educação fez. E neste curso nós encontramos pessoas maravilhosas, que assim como nós, também têm a educação infantil na veia. E nós convidamos para falar um pouquinho desse amor, dessa paixão, dessa vivência na educação infantil, os queridos doutora Ana Tereza Gavião Almeida Marques Mariotti e doutor Guilherme Adami. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a trajetória da professora doutora Ana Tereza. Ana Tereza possui graduação em Pedagogia pela PUC, com mestrado e doutorado em Psicologia e Educação pela USP. Ela também possui especialização em Coordenação Pedagógica pela Universidade Torquato di Tella, da Argentina, com supervisão da Rede Solari Argentina e Regio Children na Itália. Ela realizou pesquisa e estágio nas creches e escolas de educação infantil de Reggio Emília, na Itália. Participou da Semana de Estudos no Centro Internacional de Lores Malaguti, em Reggio Emília, na Itália. Foi assessora do projeto de creches da Secretaria do Município de Jundiaí. Revisora técnica do Referencial Curricular Municipal para Educação Infantil de Salvador, Jundiaí e do Currículo Paulista. Especialista de bebês no projeto da revista Nova Escola para os planos de atividades. É também professora do curso de aprofundamento em educação infantil com o NEP da Unicamp, Rede Solari Brasil e Regio Children na Itália, cursando o processo de reconhecimento para professores e educadores na abordagem Reggio Emília. Atualmente, ela é diretora de formação da Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Dr. Guilherme Adami. Ele é natural de Jundiaí, é especialista em linguagem, educação e cultura, com mestrado e doutorado em estudos linguísticos e literários pela USP. Atua profissionalmente como professor, gestor educacional, intérprete, tradutor e cientista, tendo livros e artigos publicados. Desde 2009, trabalha em instituições privadas e do terceiro setor, com projetos educacionais e sociais, cursos de idiomas e preparatórios para exames. Na educação básica,
possui ampla experiência com ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. Atualmente, seu maior interesse de estudo e pesquisa trata-se da relação entre a arte, a pedagogia e a linguística. Queridos Ana Tereza e Guilherme, sejam bem-vindos à Rede Municipal de Varginha. A palavra é de vocês. Olá, olá aos diretores, aos professores, aos educadores. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu cumprimento a senhora Gleicione, secretária de Educação de Varginha, a senhora Érica e a senhora Eliette. Agradecemos muito o convite. Olá, gostaria de agradecer, um prazer estar aqui com vocês e vamos falar sobre a infância. Para a nossa formação e o nosso encontro de hoje, nós organizamos a seguinte pauta. Vamos iniciar com a concepção de infância, daremos sequência com o projeto educativo da Fundação Antônia Antonieta Sintra Gordinho, que é a escola onde nós atuamos, uma instituição inspirada em Reggio Emília, que abordará também os valores da educação infantil tão reconhecida mundialmente. E, por fim, abordaremos a questão da criança e suas linguagens. Qual é o significado de infância para nós? O que significa hoje ser criança na contemporaneidade? O que significa ser criança em Varginha ou ser criança na escola? O que entendemos por criança e suas linguagens? É importante destacar que a criança sempre existiu. A criança, ela é um produto, ela é biológico, algo biológico. A infância, não. A infância reflete uma história, reflete uma cultura, um determinado momento, que em constante transformação interpreta e ressignifica. Assim, embora as crianças tenham existido desde sempre, a infância não é produto da natureza, mas uma permanente construção dos tempos modernos. Então, por exemplo, nessa pandemia que nós passamos e ainda estamos passando, eu gosto muito de citar um exemplo da minha sobrinha, que com 10 meses, antes de aprender a falar tchau, ela aprendeu a fazer assim. O que significa isso? Que era passar álcool gel. De tanto que ela nos via passando álcool gel, ela automaticamente começou a fazer assim com as mãozinhas. Então, é muito interessante a gente pensar nesta infância que muda, que se transforma e que ela vai refletir o que nós temos vivido, o que nós temos passado no momento. Então, agora, num quase pós-pandemia, que infância é essa que nós queremos valorizar? Que infância é essa que nós queremos defender? Nós, aqui da Fundação Sintra Gordinho, inspirados na legislação e nos estudos da contemporaneidade, acreditamos muito que a infância é um grupo que produz e reproduz a vida social. Ou seja, a criança, mesmo o bebê bem pequeno, é uma pessoa, é um sujeito público e social de direitos. E eu gosto muito de citar os estudos do Brunner, Jeremy Brunner foi o fundador do Instituto de Cognição da Universidade de Harvard, que ele, ao longo dos seus estudos, ele define 2 princípios para as crianças bem pequenas, para os bebês. É o agency e a interação e comunicação. Ou seja, a criança, desde pequena, ela tem o agency, ela é ativa, ela tem movimento para atuar, para agir na vida. E o outro é a interação e comunicação. Então, se a gente observar, por exemplo,
o bebê bem pequeno, ele já tem um olhar muito vivo, né? Ele já tem esse agency potencializado, muito e bem como a interação e a comunicação. Então, o bebê com fome, ele chora. Com frio, ele chora. Ele se comunica da forma dele, mas ele já nasce com essas duas potencialidades. Ou seja, a criança, desde o início de sua vida, ela é, segundo Brunner, interativa, social, responde às solicitações e tem necessidade do outro para compreender melhor o mundo. E é interessante porque o Brunner, nos seus estudos, tem uma pesquisa muito conhecida que ele acompanhou os bebês com 3 meses de idade. E ele apontava um objeto para o bebê, claro, carregado no colo da mãe, e dizia, olhe, e apontava para o objeto com o dedo. E o objeto estava lá. Quando o objeto era retirado, o bebê olhava nos olhos daquele que estava convidando para observar o objeto. Então, ele interagia já no olhar com o pesquisador, né? E foi a partir desse e de outros estudos que Brunner comprovou o quanto o bebê, ele nasce interativo e com uma vontade de agir sobre o mundo. E é nessa perspectiva que nós precisamos, então, pensar que educação infantil é esta que podemos potencializar para que o agency e a capacidade de interagir e comunicar fiquem ativas nas crianças, né? Portanto, a partir desta concepção de criança ativa e comunicativa e desta infância da contemporaneidade, é que nós precisamos garantir o direito à educação infantil de qualidade e o direito de criar. Em 1963, um casal, Dona Antonieta e Antônio, esse casal que vocês estão vendo aí na tela, que são os fundadores da fundação, no começo de 57, este casal concretizou um projeto longamente amadurecido. Ambos tinham cerca de 60 anos e provinham de famílias abastadas e tradicionais de São Paulo. Estavam casados desde 22. A memória familiar registrou que a empreitada teve sua inspiração no filme Boys Town, de 1938, que conta a história verídica do padre Edward Flanagan, fundador de uma comunidade nos Estados Unidos, destinada a crianças abandonadas, batizada a Cidade dos Meninos. A entidade filantrópica que então se criou, este era o projeto do casal, tomou de empréstimo o nome de seus fundadores. A Dona Antonieta e o Sr. Antônio, então, este casal, fundou essa escola que é conhecida como Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordini. Segundo a Dona Antonieta, sendo uma obra humana, é o bastante para não ser perfeita. Entretanto, estamos tentando fazê-lo o melhor possível. E começamos justamente pelo que às vezes é deixado para o fim. Doamos um patrimônio inicial. Com essa quantia, a fundação se manterá e se ampliará perfeitamente. O sonho tornou-se realidade. Nessa tentativa de fazer este sonho do casal da melhor maneira possível e a partir dos princípios da concepção de infância e de educação de qualidade, em 2013, nós nos reunimos, equipe pedagógica, equipe de coordenação e direção, para construir um projeto educativo. Reorganizar os nossos princípios e os nossos valores da escola. Então, começamos uma discussão, né? Quais são os princípios importantes para uma educação e uma educação infantil na contemporaneidade? A partir de várias discussões, chegamos ao projeto final, que é este, cujos valores são a parceria com a família, a comunidade e rede de recursos sociais, a ideia de uma escola ateliê, a aprendizagem integral e a pesquisa na escola e a importância de uma avaliação, documentação pedagógica e formação no contexto da escola.
Esses são os nossos princípios, que eu não vou lê-los todos, mas só para ficar registrado o quanto é importante, a partir da concepção de infância, a partir da concepção de uma educação na contemporaneidade, quais são aqueles valores e princípios importantes que podem regir um projeto educativo. Né? E eu fico muito curiosa pensando, né? Eu sei que vocês estão em constante formação, também viveram essa transformação da pandemia. Qual é o projeto educativo do município de Varginha? Quais são os principais valores da educação infantil do município de Varginha? Então, em 2013, com essa reorganização, duas frases nos guiaram, da nossa vice-presidente, que dizia: estamos recomeçando o nosso trabalho e precisamos de muita energia. Estaremos sempre juntos nessa jornada que nos apresenta muitos desafios. Teremos que nos reinventar a cada dia. Juntos podemos construir uma escola onde todos poderão aprender. Uma escola onde todos se orgulharão de pertencer. Dona Maria Tereza Passos Gordinho Amaral de Oliveira. E outra frase que nos guiou foi uma frase do Loris Malaguzzi, que está no livro As 100 Linguagens da Criança, né? E eu soube que todos os educadores receberão um livro das 100 linguagens. E a frase diz o seguinte: também pensamos que o espaço deve ser uma espécie de aquário que espelhe as ideias, os valores, as atitudes e a cultura das pessoas que vivem nele. No desejo, então, de que este projeto da escola também inspirasse outras experiências, né? Ou seja, o desejo de promover uma experiência singela e relevante para a comunidade local de Jundiaí, a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho também tem encontrado recorrente diálogo com Reggio Emília, e tal diálogo tem provocado inúmeras e inestimáveis reflexões semeadas anualmente. Né? O nosso diálogo com Reggio Emília, ele se iniciou em 2013 com os encontros internacionais que a gente promove anualmente. Né? Aqui tem algumas imagens dos encontros internacionais. Pode passar. Né? Nós tivemos também esse ano um curso de aprofundamento, já tivemos um trabalho de consulência, uma pesquisa acompanhada, e o quanto Reggio Emília, o Zig está dizendo aqui, pode falar, Zig. Nós também tivemos o prazer de trabalhar juntos, né, na tradução das 100 linguagens em mini histórias, né? Eu como tradutora, a Ana como revisora técnica, Aparecida de Fátima Bosco Benevenuto, nossa outra diretora, também fazendo a revisão técnica. Foi um trabalho muito prazeroso. Isso, e o quanto nós precisamos, né, encontrar parceiros para nos provocar, para nos desafiar e para nos inspirar a pensar a concepção de infância, a concepção de uma educação de qualidade e construindo e efetivando na prática um projeto educativo baseado em princípios. Né? Aqui, um dos pontos importantes, né, que está no nosso princípio é a ideia de que a criança que, na troca e na relação com outras crianças e adultos, encontram o mundo, fazem perguntas, realizam experiências, formulam hipóteses e teorias para explicar fenômenos ou comunicar ideias e sentimentos. E é muito interessante, né, que observando, escutando e estando verdadeiramente com as crianças, elas também são fontes de inspiração para o nosso trabalho. Sim. E esse tema da escuta, que a Ana citou, é um tema central para falar das linguagens das crianças, porque diz respeito à relação que nós adultos estabelecemos com as crianças, né? A escuta, ela não é um ato solitário, ela é um ato político, no sentido que traz o desejo de escutar ou o não desejo de escutar, como
a gente tem em muitas educações tradicionais. E aí, a centralidade da escuta para se pensar as linguagens se dá principalmente por conta do fato de que as linguagens habitam o nosso corpo. Eu queria retomar 3 pessoas que foram citadas pela Ana. A primeira pessoa, o Brunner, que ela trouxe lá no começo, falando sobre como nós precisamos do outro, e está retomado nessa última citação agora que a gente viu, né? O Brunner, que viu que as crianças possuem agency desde muito cedo, e um outro estudo dele, um estudo sobre as leis, sobre o sistema jurídico, percebeu o quanto que a nossa comunicação, ela é baseada em narrativas, ela é baseada em histórias, né? Então, quando, como disse a Ana, o bebê tem fome e se comunica, ele se comunica já em função de uma história que está tentando escrever e uma história que está vivendo também. Uma história que vivencia com sua família, uma história que vivencia com outros bebês, com quem tem contato, que vivencia com os objetos, como a gente pode ver aí na imagem, né? Nas narrativas, não existe uma grande divisão entre aquilo que é humano e aquilo que não é humano. Todos têm vida, todos são personagens possíveis das narrativas, né? O que nos leva a pensar na segunda pessoa que eu queria citar, que é a dona Antonieta, que fala sobre o fato de essa obra na qual a gente trabalha, eu e a Ana trabalhamos aqui, ser uma obra imperfeita por ser uma obra feita por outros seres humanos, né, por vários seres humanos. Também as linguagens são imperfeitas. Por quê? Porque nenhuma linguagem, não existe nenhuma forma de linguagem que seja total, ou seja, não existe nenhuma linguagem que consiga decodificar ou recodificar o mundo inteiro. Necessariamente, as linguagens têm limites. As linguagens vão até um determinado ponto, né? É até um determinado ponto que a gente consegue se expressar pela fala. Para alguns momentos, a gente precisa do gestual, a gente precisa dar um abraço, né? É até determinado ponto que a gente consegue desenhar. Para alguns momentos, a gente precisa da música, né? Então, nenhuma linguagem é perfeita no sentido de que ela não é completa. Por isso, nós precisamos pensar nessa questão que a própria Ana, que é a terceira pessoa que eu gostaria de citar, falou lá no começo. A criança é biológica, mas a infância é cultural, é sócio-histórica, né? As linguagens têm as 2 dimensões. Elas têm uma dimensão biológica e elas têm uma dimensão sócio-histórica, né? A dimensão biológica é o fato de que todas elas habitam o nosso corpo, e a dimensão sócio-histórica é o fato de que, diante dessa incompletude das linguagens, da gente não conseguir expressar tudo que a gente quer só com uma, e a gente precisa das outras, nós adultos precisamos nos prontificar a escutar. Por isso eu retomo a fala da escuta, né? Nós precisamos fazer a opção política pela escuta das linguagens. E precisamos conseguir, então, ver como as diferentes linguagens estão contando histórias para a gente. De um jeito muito mais bonito do que esse que eu falei, o Malaguzzi fala também, fala das 100 linguagens, e aí eu queria recitar o poema das 100 linguagens para que a gente pudesse, né, progredir aqui nas nossas reflexões. Ao contrário, as 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100. 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99? A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99.
Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Loris Malaguzzi. Então, o que é muito incrível, ao meu ver, é essa profundidade de percepção do Malaguzzi, essa sensibilidade para o fato de que as linguagens precisam umas das outras. E ao precisarem umas das outras, é que convocam dos adultos que acompanham as crianças na educação infantil, convocam uma postura de escuta, né? E de não hierarquização das linguagens, como se não houvesse uma linguagem superior à outra, que é algo que, ao longo do processo de escolarização, frequentemente acontece, né? O destaque para a linguagem verbal, a linguagem escrita, principalmente verbal na sua forma escrita, né? E aos poucos o empobrecimento, o esquecimento, o apagamento das outras linguagens. E agora eu vou convidar vocês para que a gente veja algumas imagens, né? Que talvez ajudem a refinar o nosso olhar, imagens que temos muito orgulho de dizer, são daqui da Fundação, de meninos e meninas que aqui conosco vivem a sua vida escolar aí de 6 meses até 17 anos de idade, e quero mostrar alguns registros desses para a gente pensar nessa variedade de maneiras de se expressar e de comunicar e criar narrativas, né? De não ter um mundo já posto, um mundo já existente, como diz o Malaguzzi, mas de criar novos mundos também, né? Então, vamos ver algumas imagens, né? 100 modos de pensar não só com a cabeça, né? Pensar não só com as palavras, com a razão, pensar com a sensibilidade do tato, né? Que sente a água geladinha, a sensibilidade da língua, das papilas gustativas, que evocam tantas emoções, né? Que estão muito ligadas ao cheiro e fazem a gente criar memórias, nos dão novas ideias, apresentam novos mundos, os mundos dos sabores, né? Do amargo, do azedo, que é tão importante também da gente oportunizar na escola. Também, novamente, uma maneira de pensar que não simplesmente observa o objeto, mas interage com ele, tem contato com ele, de uma certa maneira aí, desmonta um pouco esse objeto laranja, ou melhor, esse sujeito laranja que começa a se comunicar com a criança, né? Estoura um gominho e sente aquela explosão ácida, sente aquele cheiro ácido, vê aquela casca, observa a cor, a textura, esse descolamento, essa casca meio aveludada, perfumada. E aí, né, você que a Ana, que é especialista na área de psicologia, sabe muito melhor que eu, mas esse pensamento também com a boca, né, do colocar na boca, do se aproximar do mundo com a boca, né? Acho importante, né, essas imagens e o que o Zig tem destacado, o quanto, por vezes, a gente dá valor à atividade do papel, né, ao desenho, ao preenchimento de algum exercício, né, e o quanto tem de linguagem e de aprendizagem no momento da alimentação. Né? Olha quantos pontos o Zig trouxe, inspirado em Reggio Emilia, inspirado no poema do Loris Malaguzzi, o quanto ao se alimentar e ao convidar e ativar a nossa escuta enquanto adulto, a criança pequena, o bebê não está aprendendo, né? Então o Zig falou das cores, do movimento, do esticar, do tocar, do sentir, do degustar, do observar a cor. Então, quantos conceitos não estão aí nesse momento da melancia e da laranja, que aparentemente parece algo corriqueiro e simples, né? Mas não é simples, porque é um momento muito íntimo, né, de troca. É o momento em que, se a gente for pensar numa escola tradicional,
é só uma coisa, uma função ali para a criança continuar acordada o resto do dia, né? É uma coisa funcional realmente, né? É uma necessidade. Mas quando a gente para pensar nessa outra perspectiva, é o momento em que a criança começa a trazer para dentro de si algo que é externo, né? É o momento em que a gente não sabe muito mais o que está fora da criança e o que está dentro, o momento da alimentação. E isso a gente pode pensar em linguagem. Não é só um fato biológico, porque a linguagem também, ela está fora, mas é esse deglutir a linguagem, né? E aí eu estou falando de linguagem como tato, de linguagem como audição, de linguagem como paladar, né? Todos os 5 sentidos e muito mais, todas as 100 linguagens, né? Como a gente começa a fazer com que aquilo se torne parte de quem nós somos, né? Aquilo começa a se metamorfosear, né? E digerir dentro da gente, né? Então, o processo educativo, ele precisa disso, ele precisa dessa deglutição, dessa mastigação também, para que as linguagens não sejam só um instrumento ali, um instrumento que nós adultos acabamos percebendo o quão estrangeiro é para a gente, né? Muitos adultos, não sei desenhar, não gosto de coisas artísticas, criativas, eu não sou criativo, né? Nós adultos não fizemos muito bem, às vezes, essa deglutição dessas linguagens, são só instrumentos para a gente, né? Não fazem parte de quem nós somos. Olha, Luiz, a sombra da árvore e a sombra da Júlia, diz a Júlia. Um modo de pensar com aquilo que é concreto e aquilo que não é tão concreto, que é a sombra, né? É difícil dizer que a sombra é concreta exatamente, né? Mas isso eu acho que é uma prova de o quanto as linguagens também desafiam modos estereotipados de olhar para as crianças, né? Porque aqui a gente já está vendo uma criança que está em algum lugar no meio do que é concreto e abstrato, né? Uma criança muito pequena, né? Que está num outro mundo, num outro nível da narrativa. Não é só a narrativa aqui do parque, né? Dos pés na areia. Já a sombra traz para um outro universo, a sombra é a porta de abertura para esse outro universo de uma narrativa com essa linguagem desse ser que sou eu, mas não sou eu, porque ele está projetado no chão, né? Ele está andando no chão enquanto eu estou andando aqui em pé, né? A sombra do Luiz, olha o Miguel ali. E aí, como também trabalhar com 100 linguagens é uma maneira de fazer com que as crianças sejam criativas. Nesse caso, o Robson está fazendo da laranja algo outro. Ele está transformando a laranja numa outra... Ele tá fazendo com que a laranja o ajude a pensar aquilo que ele está pensando, né? A laranja está ajudando ele a descobrir aí alguma coisa na seriação, na área de seriação, categorizações. A gente vê que tem uma variação de tamanho nas pontas para o centro, ali os centros são pedacinhos maiores, as pontas são pedacinhos menores, né? Então a linguagem é como se essas casquinhas de laranja fizessem parte do Robson. É uma extensão do corpo dele que ele está usando para pensar. E o quanto de linguagem matemática que a gente pode observar também, né? O Zig falou da seriação, às vezes um simples contar, pequeno, médio, grande, né? Ou muito e pouco. Também aqui, né? Usar a luz de uma maneira não usual, não comum, né? A luz que normalmente em todos os ambientes onde a gente está, a luz vem de cima. Mas com uma mesa de luz, a luz vem de baixo. E o que muda quando a luz vem de baixo? O que a luz que vem de baixo nos faz pensar? Nós e as crianças também. A criança pensa, né? Como eu disse, por essas linguagens, pelo corpo, né? O Lincoln aqui está pensando enquanto ele está pulando ali, né? Claro, tem alguma coisa de coordenação motora, mas não é apenas um exercício, uma atividade de coordenação motora. É um momento de descoberta, é um momento de pesquisa, é um momento em que estar dentro deste círculo e do próximo
pode criar uma história incrível, uma narrativa incrível, né? Esse movimento de ir, de retornar, de ir, de retornar. Podemos falar de diversas coisas, de equilíbrio, mas sempre dentro dessa perspectiva, né? De uma criação de uma história, de o Lincoln criando uma história aqui. E a gente pode ver o desenvolvimento dessa história acompanhando a criança, né? Complementando, acho que o que o Zig está trazendo é o quanto de linguagens, quando nós estamos ativos para escutar, tem. Então, tem uma linguagem corporal, como o Zig disse, um conceito de motricidade, de força, de impulso, de equilíbrio, mas tem também uma história, né? Eu vou para dentro, vou para fora. Que outras linguagens nós podemos observar numa ação da criança pequena? Porque vou para dentro do quê, né? De repente, esses círculos no chão são um portal mágico para algum lugar, né? E é aí que a gente tem na linguagem o imbricamento, né, a conexão entre aquilo que é cultural da narrativa e aquilo que é biológico. É o biológico que move esse cultural, mas o cultural também ajuda o biológico a se manter ativo, né? Então é um casamento muito grande aqui entre um gesto do corpo e um gesto da mente. Nós estudamos muito, nós gostamos também, estamos citando alguns autores, e um que vale a pena se dedicar, e vocês devem conhecer, que é o Henri Vallon, que ele estuda muito a motricidade a partir de uma perspectiva socio-interacionista, e ele traz o quanto o ato motor, ao longo do desenvolvimento infantil, ele se virtualiza em ato mental. Né? Então, o quanto o corpo, essa linguagem do corpo, ela influencia também a questão da cognição e a cognição, a questão do corpo. Aqui temos a linguagem do desenho, mas é importante nas 100 linguagens a gente não olhar para o desenho só como se ele fosse uma representação. Ou seja, só como se o desenho estivesse mostrando outra coisa que não está ali, presente na nossa frente, né? O desenho ele também é uma ação linguística, ele também é uma ação comunicativa. Ou seja, por que fazer um traço grosso? Por que rabiscar com força a folha? Por que rabiscar com delicadeza? Por que a seleção das cores? Essa escuta para as escolhas conscientes que as crianças fazem, e que são muitas. Não existe muita coisa por acaso no que as crianças fazem. Talvez a gente tenha, dependendo da nossa formação, um impulso, uma tendência a dizer que tantas coisas são devido à fase do estágio do desenvolvimento, se repetem em diversas crianças, mas dentro disso, daquilo que é normalizado para uma determinada faixa etária, existem as escolhas individuais e nós precisamos estar atentos a essas escolhas, porque elas são escolhas que decorrem de um pensamento e se traduzem na escolha linguística, na escolha de uma cor, de um lápis, de uma grossura, no papel de uma determinada gramatura, de uma determinada textura. São todas escolhas que as crianças fazem, sabendo muito bem o que elas querem. E elas escutam, eu estou falando da gente escutar, mas elas também escutam, e elas escutam de muitos modos, né? Elas escutam com os olhos, de novo, voltando lá no começo, escutam com a língua, com os dedinhos, com a pontinha do pé, na superfície porosa do concreto. Elas escutam olhando, elas escutam de costas, olhando outras coisas que não aquela que está sendo escutada. Elas inventam, combinando mundos, combinando dimensões. Aqui nós temos no mundo da parede, o mundo da parede é o mundo da sombra, é onde a sombra se projeta. Mas se a gente perceber, tem um punhado de areia que está tentando entrar nesse mundo da parede, está tentando fazer parte do mundo da parede, né? A sombra da areia não aparece muito bem, então é como se a areia estivesse tentando se fundir nessa parede, para juntar dois mundos, o mundo daqui e o mundo de lá. Aqui nós temos esses coquinhos, né, esses pequenos frutos, que também criam uma composição muito bonita com essa sombra e nos dão abertura para tantas aventuras, tantas
tantas histórias, não sei, de qualquer coisa, na verdade. Histórias daquilo que as crianças estão sentindo naquele momento, mas também daquilo que elas trazem de casa, da rua. Essa invenção que não separa as linguagens. Vamos brincar com estes animais, né? Com esses como chama isso? Modelinhos, né? Esses brinquedos. Esses brinquedos, vamos pôr de maneira geral. Mas esses brinquedos, o que eles têm a ver com essa floreira, né? Eles não combinam. A floreira é a natureza, esses brinquedos eles são de um outro material. Não precisamos separar as linguagens, precisamos juntá-las, porque elas são incompletas, né? E é nessa junção que a gente vai vendo tanto conhecimento sendo desenvolvido. Aqui uma invenção também com outra linguagem, uma linguagem, uma brincadeira de faz de conta que simula uma família, alguma coisa assim, um momento talvez. De alimentação. Mas que não é só uma reprodução, também é uma produção de alguma coisa. Uma invenção. Que a gente não sabe o que é, mas a gente precisa escutar para ver para que lado vai. Essa descoberta do eu com a luz. Tá grande a sombra. A sombra sempre muito presente, né? E aqui uma descoberta de um pensamento bastante complexo, né? Um pensamento de categorização, um pensamento de quantificação, de junção, de separação. E como é importante a gente pensar o espaço físico, né, o ambiente da escola em que a gente apresenta essas linguagens, né? Claro que eu disse que elas precisam estar juntadas, né, digamos assim, mas elas não estão simplesmente jogadas. Existe uma preparação do contexto para que essas linguagens se evidenciem para a criança poder interagir com essas linguagens e criar. Como aqui a gente vê, né, esse objeto, o telefone, retirado de um lugar típico do telefone. Né? O lugar típico do telefone é em cima da mesa. O telefone aqui foi colocado num lugar estratégico, que tira o telefone da sua normalidade, ou seja, convida a criança a se comunicar usando o telefone de uma maneira diversa, de simplesmente uma repetição, né? Sem mundos para sonhar, e a gente sempre sonha junto, a gente nunca sonha separado, a gente sempre quer os amigos, quer a família, a gente nem sempre sonha parado, né? A gente sonha tentando atravessar esses pequenos espaços. A gente sonha em posições corporais. A gente não sonha só dormindo, né? A gente sonha pendurado também. A gente sonha mexendo com esses brinquedos, que são muito comuns na nossa cultura no Brasil, né? Mas a gente não sonha só fazendo aquilo para que os brinquedos foram feitos para fazer. A gente sonha desestruturando e reestruturando esses brinquedos também. Né? E a gente sonha de uma maneira alegre. A gente nunca sonha sem sentir. Então, para ir concluindo, né, o que a gente percebe aqui é que o tema das linguagens, partindo do tema da escuta, nos mostra como a infância é complexa de ser pensada e como ela evoca uma rede de tantos outros conceitos que precisam ser discutidos, né? E aí, não sei se você quer sublinhar alguns, talvez, Ana, desses. Nós começamos a nossa fala nesse encontro nos questionando o que significa a infância hoje, né? O que significa a educação infantil na contemporaneidade e no momento de
esperamos pandemia, né? E quais são os princípios de um projeto educativo a partir de uma concepção de infância, de uma criança com grande potencial para interagir, para agir, e uma criança, como nos inspirou Regia Emília, com 100 e 100 e 100 linguagens, né? Qual é o nosso papel como adulto a partir desta concepção de criança, desta concepção de infância e do projeto educativo que nós desenhamos, né? Alguns princípios são fundamentais. Por exemplo, valorizar a brincadeira e a metáfora, valorizar a escuta como não como ouvir somente, mas como estar disponível para esta criança, para esta infância e para esta educação. Valorizar a relação com a família, né? Esta família que é corresponsável também por essa criança feita de tantas linguagens. Valorizar a investigação cotidiana, valorizar a formação no contexto, a formação de nós adultos para podermos estar ativos junto com esta criança, valorizar a ciência e a poesia, a documentação pedagógica que nos possibilita tornar visível essa cognição, essa inteligência, essa linguagem da criança, valorizar um contexto empático organizado e um professor investigador. Acho que nesse momento, nesse momento acho que é importante, né? Nós iniciamos a fala de hoje valorizando esses pontos, né? Esse encontro de hoje terá continuidade, né, em novembro. Hoje nós destacamos a questão da concepção de infância e das linguagens e destacaremos no próximo encontro a questão do ambiente. Hoje vocês já viram muitas imagens com materiais e outros objetos não estruturados que despertam e provocam a inteligência da criança, e nós abordaremos também esses conceitos, né? Nós queremos dizer que por trás dessa criança inteligente sempre tem um adulto inteligente que está aberto para ouvir e escutar estas linguagens, né? Acho que agradecemos muito a Érica, passamos a palavra para ela, não sei se ela quer trazer algum ponto, dizer que nós enviaremos as referências bibliográficas que estamos apresentando aqui, são livros inspirados na abordagem de Regia Emília, né? E outros autores nos quais citamos, Brunner, né? Veavec, né? São autores que tantos nos inspiram, que são coerentes com os nossos projetos. Queremos muito agradecer a atenção de vocês, o convite realizado pela Érica, e passamos a palavra para ela. Muito obrigada, Ana Tereza e Guilherme. Eu convido a nossa diretora Eliette para proferir as suas palavras. Vocês trouxeram brilhantemente uma ressignificação da concepção de criança. Essa criança ativa, essa criança interativa. E você, Ana Tereza, me fez refletir muito quando você coloca uma provocação. Que educação infantil é essa? Olha, até arrepio. Que podemos potencializar aqui em Varginha. Nós temos tudo para fazer. Essa abordagem pedagógica em Regia Emília, que parte desse pensamento que os adultos têm uma atividade prioritária, que é escutar literalmente, que reconhecer as múltiplas potencialidades de cada criança, que deve ser observada e entendida e atendida também, cada uma na sua individualidade. Muitíssimo obrigada por essa primeira conversa que você está tendo com a gente e faz essa brilhante reflexão. Eu queria agradecer vocês e também a todos que estão do lado da telinha aí nos ouvindo. Gostaria que todos tenham uma ótima noite, que fiquem bem e que a gente volte depois com a continuidade desse princípio dessa formação que acontecerá também no ano de 2022. Eriquinha, passo a bola para você de novo. Gente, quanta riqueza, quanto aprendizado, que coisa mais gostosa que foi ouvi-los. Gostaria de agradecer em nome da minha companheira Nereida também,
coordenadora de educação infantil, agradecer toda a equipe da SEDUC, agradecer a Vânia pelo suporte técnico, o apoio da Eliette, o apoio da nossa secretária Gleicione, que não mede esforços para que as políticas públicas avancem no sentido desse desemparedamento da infância, proporcionando aí os ambientes com maior contato à natureza, proporcionando um pensar e um olhar diferenciado para as nossas crianças e potencializando a nossa primeira infância. Então este, como a Ana Tereza disse, foi o primeiro dos nossos encontros. Nós teremos outros encontros. Nós acreditamos que a educação está em movimento. Nós vivemos aí agora, estamos retornando, poderia ser um fim dessa pandemia, mas estamos acolhendo as nossas crianças e sempre é um eterno recomeçar. A gente está aí abrindo as escolas e parece que é sempre o começo de ano. Então, que esse retorno, esse pensar seja eterno, que a gente nunca pare de sonhar, que a gente nunca pare de refletir, porque a educação, ela não tem um fim. Então, a gente precisa a todo momento reinventá-la, porque as crianças mudam, os tempos mudam. Então, a fala de hoje veio de encontro com o que a gente já está conversando, que é o desemparedamento da infância, que é aproveitar os espaços naturais em cada unidade, é a gente conseguir transpor tudo que a gente ensina, tudo que a gente preconiza, passando pelo corpo, pela vivência, pelo que a criança experiencia. E isso nós temos como pano de fundo a legislação educacional, através dos referenciais, das diretrizes, da base, do currículo de Minas Gerais e do currículo de Varginha. Então, muito obrigada, Ana Tereza, muito obrigada, Guilherme, por poderem partilhar conosco a vivência de vocês aí na Fundação. Então, olha, foi uma noite riquíssima que nos deixou mais encantadas ainda pela educação infantil. Fica aí o nosso abraço, a nossa gratidão e até novembro. Um beijo. Só estender, então, o nosso muito obrigado. Um grande prazer estar aqui, né? Eu também gostaria de agradecer novamente o convite, agradecer a Eliette, agradecer a Érica, agradecer a Vânia, que está aí, né, organizando esse encontro tecnológico, na parte tecnológica. Quero agradecer especialmente a vocês que nos escutaram, nos assistiram, e fazer um convite. Se tiverem alguma pergunta, que enviem pela Érica, para a gente poder responder na nossa próxima conversa, agora início de novembro, tá bom? Deixo um grande abraço, um imenso prazer e uma vontade de continuar essa nossa conversa. Até mais!